Olá, tudo bem com vocês? Estava aqui refletindo sobre algumas coisas e não tem como fugir, na realidade, do tempo, né? O tempo é tão importante que eu já escrevi muitas crônicas, muitos contos que falam sobre esse assunto. A gente já teve aí o final de 2020, que foi complicado, já tivemos o fim das férias, a volta às aulas, tanto dos nossos filhos como também da sua faculdade. Parece que tudo vai voltando ao normal, né? As vacinas já são produzidas, por mais que a gente tivesse dúvidas disso. As vacinas já são importadas, já são distribuídas e tudo vai voltando ao normal, ao novo normal, como está se falando por aí. Mas é impossível, dentro desse argumento, não falar sobre planejamento, assunto que eu discuti no vídeo anterior. A gente está vendo aí uma série de dificuldades ocorrendo com relação à distribuição, com relação à compra e distribuição. E se a gente pensar no planejamento, a gente vê que alguma coisa deu errado, alguma coisa não foi planejado como deveria. Enfim, acredito que em breve a gente vai ter aí a vacina, que a gente vai poder se encontrar e os nossos churrascos de final de semana vão voltar a acontecer. Mas olha bem, até para um churrasco tem que haver planejamento. Acredito que você já tenha feito isso em família e muitas vezes compartilhado e você diz o seguinte: você traz o frango, você traz a carne, você traz o carvão, inclusive o carvão tem que ser o primeiro a chegar. Mas se você não fizer o planejamento, vai ter muito carvão, vai ter muito frango e não vai ter carne. Até porque está bem caro. Enfim, no último vídeo eu também falei sobre planejamento e foram várias as solicitações de dicas de fazer um planejamento pessoal, né? Tenho sim dicas, tenho 5 dicas que eu uso para mim, tenho usado para mim e tem dado resultado. E vou passar para vocês. Mas antes disso, antes de eu passar as dicas, eu preciso falar uma coisa que eu uso muito. Planeje seu trabalho, mas trabalhe seu planejamento. De nada adianta se você fizer um lindo planejamento, um ótimo planejamento, mas se você não trabalhar esse planejamento. Então pense nisso quando for fazer o seu. Enfim, eu separei 5 passos, 5 etapas, 5 pontos importantes para você fazer um bom planejamento. Primeiro lugar, na realidade assim, não vou dividir isso em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugares, mas são 5 pontos. Mas eu acho que o principal aí para que você possa começar a fazer isso seria o autoconhecimento. O autoconhecimento vai te mostrar para você mesmo quais são os pontos que você tem que trabalhar no dia a dia para que você possa fazer esse planejamento. As suas fraquezas, as suas virtudes, os seus pontos de melhoria, né? Lembra da entrevista de emprego quando te perguntam sobre pontos de melhoria? Importante, pense nisso. O segundo tópico seriam missões e valores. Você nunca parou para pensar nisso? Então está na hora. Missões e os seus valores têm que estar no topo da lista para que você possa seguir. Tipo, isso eu não quero de jeito nenhum. Isso eu posso talvez pensar. Então esse tópico, esse item tem que fazer parte do seu dia a dia quando você for fazer um planejamento. Dividir para somar. O seu planejamento não pode ser inteiro, ele tem que ser dividido, ele tem que ser fragmentado. Então você tem que dividir por áreas. Área social, área financeira, área profissional e também, que julgo muito importante, a área espiritual, aquela que vai dar equilíbrio para todas as áreas. Então pense nisso quando você estiver fazendo o seu planejamento. Metas e objetivos, claro, não podia faltar as metas e objetivos. Se você não tem metas e objetivos traçados, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então pare para pensar nisso, trace metas baseadas em sonhos talvez, né? Naquele sonho que você tem lá distante, de repente se formar em engenheiro de softwares. Como é que você vai chegar até lá? Talvez você tenha que começar pensando numa ótima faculdade, e aí uma pesquisa, a descoberta de algumas informações serão muito importantes para que você possa saber o seu destino. E por fim, não menos importante, acompanhamento. Você precisa
ter uma ideia da evolução que você está tendo, quais as etapas que você já passou, quais as etapas que você já cumpriu, e muitas vezes não cumpridas, você precisa fazer revisões, reprogramar, traçar novas datas para que você chegue ao seu objetivo final. Planejar tem que ser gostoso, não pode ser difícil para você. Planejar tem que ser algo prazeroso, dia a dia, a cada passo que você venha passar. Então, busque esse planejamento da melhor forma possível e vá fazendo as revisões, vá fazendo os acompanhamentos, né? Esse vídeo que eu estou falando com vocês agora também foi feito dessa forma. Eu pensei várias vezes, já fiz algumas tentativas que não ficaram legal, resolvi fazer novamente. E agora, esse que eu estou fazendo, que eu estou passando para vocês, fez parte de um planejamento. Não a produção, né, a produção do vídeo final que você está vendo agora. Isso é trabalho da minha equipe, que também passa por esse planejamento das etapas e na construção das imagens, das legendas e do aperfeiçoamento do som. Tudo isso faz parte de um planejamento prévio. Qualquer hora chamo eles aqui para conversar sobre isso também. Vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Em breve a gente volta para falar sobre um outro assunto. Aliás, coloca aí embaixo comentários, outras dicas, outras necessidades, outras sugestões que você tem para a gente falar sobre vídeo. Aqui no meu canal é sempre canal de reflexões, vamos falar um pouquinho sobre literatura, mas também vamos falar muito sobre o aspecto de autoconhecimento, de inteligência emocional. Em breve a gente fala sobre esses assuntos. Por enquanto, fique com minhas palavras e minhas reflexões. Muitas palavras para você.